Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, no qual eu retomo mais uma vez mais, o livro É Isto um Homem, do escritor italiano Primo Levi. Eu fiz já 2 outros vídeos a respeito deste livro em particular e achava que o essencial tinha sido já abordado, uma vez que até no último vídeo eu li alguns trechos que eu selecionei desta magistral obra desse escritor importante que é Primo Levi. No entanto, eu ia cometendo um lapso muito grande, porque eu deixava de falar até agora de um grande personagem dessa obra. Grande até mesmo porque a ele Primo Levi atribui o fato da uma das razões determinantes da sua existência. O personagem que eu estou me referindo era um pedreiro italiano, semi-letrado, como vai dizer o Primo Levi em dado momento, que, no entanto, era imbuído da melhor das intenções, era alguém que representava o que havia de melhor na humanidade. E este pedreiro, contratado por uma empresa italiana, para poder trabalhar no campo de Auschwitz, construindo um muro lá naquele campo, portanto, este pedreiro não era nem judeu, portanto não era prisioneiro do campo, e também não era, como eu disse, não era nem prisioneiro e não era também de ascendência judia, né? Então alguém desligado ali daquela situação, e o Primo Levi vai falar num texto que ele vai escrever depois, ou melhor, numa entrevista que ele vai conceder depois, que provavelmente esse personagem sequer tinha muita noção do que acontecia ali, né? Esse personagem é Lorenzo Perrone, né? Depois nós vamos descobrir, na edição aqui brasileira, da editora Rocco, publicada em 1988 em primeira edição, o tradutor traduziu também o nome do personagem, né? Ele chama-se Lorenzo Perrone, aqui foi traduzido como Lourenço. Então, o Lorenzo, ele trabalhava então em condições muito diferentes ali da existência daquelas pessoas aprisionadas no campo, né? Então, evidentemente, a alimentação que lhe era fornecida era bastante diferente daquela que era fornecida aos prisioneiros do campo. E o que ele fez? Durante 6 meses, ele separou partes da sua alimentação e levava diariamente para o Primo Levi, né? Então, como nós já dissemos em outros vídeos, se os prisioneiros se restringissem à alimentação que lhes era fornecida no campo, dificilmente eles sobreviveriam por mais de 3 meses. É um tempo médio que o Primo Levi estima, né? Para aqueles chamados muçulmanos, aqueles que chegam no campo e são logo vergados por toda aquela realidade opressora e que não conseguem tempo para aprender e que são logo tragados por aquele campo, né? Submergem, né? São, como o Primo Levi vai falar, os afogados, os submersos do campo, né? Então essas pessoas que se restringiam a receber só aquela alimentação, essa alimentação de péssima qualidade, como eu já disse, sopas ralas, um pão de qualidade extremamente ruim, né? Pequenas doses de uma espécie de salame, não me lembro bem, mas era uma refeição muito insuficiente, né? Para aguentar aquele trabalho escravo a que eles eram submetidos, né? Dia após dia, sem descanso, né? Então, esse personagem é fundamental. E eu vou fazer então a leitura aqui de um trecho no qual o Primo Levi vai se referir a esse personagem, né? Ao Lorenzo Perrone, né? E uma curiosidade, o Primo Levi casou-se em 1947, né? com uma senhora chamada Lúcia, com a qual ele teve 2 filhos. A mais velha é a Lisa, né? E o mais novo, o Renzo. E esses nomes estão diretamente ligados ao pedreiro Lorenzo Perrone, né? Que deu essa
prova de humanidade, né, dentro daquela realidade tão atroz, daquela realidade tão opressora, tão grotesca, tão violenta, tão desumanizadora, né, tão indigna, tão ignóbil, né, eu poderia aqui arrolar uma série de adjetivos que nunca serão suficientes para descrever aquela realidade na qual os prisioneiros estavam submetidos ali no campo de concentração. Mas, de qualquer maneira, o Primo Levi, então, vai homenagear esse seu benfeitor, dando à filha o nome de Lisa Lorenza, e ao filho Renzo, né, que são homenagens que ele vai depois admitir em entrevistas feitas ao pedreiro italiano, né? Então vamos lá à leitura de um trecho aqui. O capítulo no qual o Primo Levi vai narrar essa situação que o ligou ao Lorenzo é o capítulo Os Acontecimentos do Verão. E ele vai dizer aqui da aproximação cada vez mais perceptível dos aliados ali, né? Então bombardeios começam a repercutir no campo, né? Às vezes atinge inclusive as instalações do campo. Então começa a haver um clima de permanente tensão, de permanente temor. E na verdade ainda vão se estender esses momentos por algum tempo, por alguns meses, porque o que o Primo Levi narra aqui são acontecimentos de agosto, a partir de agosto de 1944. O campo só vai ser libertado, como nós sabemos, em 27 de janeiro do ano seguinte, de 1945. Mas é interessante que eu vou ler uns trechos iniciais aqui, antes de abordar o trecho no qual o Primo Levi fala diretamente do Lorenzo, porque eles são ilustrativos para nós chegarmos lá no que ele vai dizer do Lorenzo. Então ele vai dizer aqui em dado momento desse capítulo: as notícias ouvidas na fábrica do desembarque aliado na Normandia, da ofensiva russa e do frustrado atentado a Hitler suscitaram ondas de esperanças, violentas, mas fugazes. Cada um de nós sentia, dia após dia, suas forças se acabarem, sua vontade de viver se esvair, a mente se ofuscar. A Rússia e a Normandia ficavam tão longe e tão perto o inverno, tão concretas a fome e a desolação, e tão irreal todo o resto. Parecia impossível que existisse realmente um mundo e um tempo, a não ser nosso mundo de lama e nosso tempo estéril e estagnado, para o qual não conseguimos imaginar um fim. Para os homens vivos, as unidades de tempo sempre têm um valor, tanto maior quanto maiores são os recursos interiores de quem as percorre. Mas para nós, horas, dias, meses fluem do futuro para o passado, sempre lentos demais, matéria vil e supérflua da qual nos tratávamos de libertar depressa. Acabara o tempo no qual os dias seguiam-se ativos, precisos, irreparáveis. Agora o futuro estava à nossa frente, cinzento e informe, como uma barreira intransponível. Para nós, a história tinha parado. Alemão nenhum podia esquecer que nós estávamos do outro lado, do lado dos terríveis semeadores de morte que cruzavam os céus alemães como donos, por cima de qualquer barreira, dobravam o ferro vivo de suas obras, levando cada dia a matança até dentro das suas casas, das casas nunca antes violadas do povo alemão. Quanto a nós, estávamos acabados demais para termos verdadeiro medo. Os poucos que ainda sabiam julgar e sentir acertadamente, tiravam nova força e esperança dos bombardeios. Os que a fome ainda não tinha levado à inércia definitiva, aproveitavam frequentemente os momentos de pânico para empreender expedições até as cozinhas e os depósitos, expedições duplamente arriscadas, já que, além do perigo direto das bombas, o furto cometido em condições de emergência era punido com a forca.
A maioria, porém, aguentou o novo perigo e o novo sofrimento com inalterada indiferença. Não se tratava de resignação consciente, e sim de torpor opaco dos animais de carga, domados à força de golpes que já não sentem mais a dor das pancadas. A nós ficava proibido o acesso aos abrigos blindados. Quando a terra começava a tremer, nos arrastávamos, aturdidos e claudicantes, através da fumaça cáustica da névoa artificial, até as áreas sórdidas e agrestes existentes dentro da cerca da fábrica. Já jazíamos inertes, amontoados como mortos, sensíveis, porém, à momentânea delícia do corpo em repouso. Com o olhar apagado, observávamos as colunas de fogo e a fumaça estourarem ao redor de nós. Nas pausas, ainda cheias de leve ronco ameaçador dos aviões que cada europeu conhece bem, escolhíamos no chão pisoteado folhinhas de chicória e camomila e as mastigávamos lentamente em silêncio. E aqui entra, finalmente, o trecho no qual ele vai falar do Lorenzo Perrone. Terminado o alarme, daqui de lá retornávamos aos nossos lugares, infinito rebanho mudo, acostumado à ira dos homens e das coisas, e recomeçávamos esse nosso trabalho de sempre, odiado como sempre e já claramente inútil, sem sentido. Nesse mundo, cada dia mais profundamente, pelos estremecimentos do fim próximo, entre nossos temores e esperanças e intervalos de escuridão exacerbada, aconteceu-me encontrar Lorenzo. A história de minha ligação com Lorenzo, e aqui é Lourenço, estou lendo Lorenzo, mas aqui o tradutor traduziu como Lourenço. A história de minha ligação com Lorenzo é, há um tempo, longa e breve, simples e enigmática. É a história de uma época e de uma situação já canceladas de qualquer realidade atual e, portanto, creio que não será compreendida, a não ser talvez, como se compreendem as lendas e os tempos mais remotos. Em termos concretos, essa história restringe-se a bem pouco. Um operário italiano me trouxe um pedaço de pão e os restos das suas alimentações cada dia durante 6 meses. Deu-me de presente uma camiseta cheia de remendos. Escreveu para mim um cartão postal à Itália e conseguiu resposta. Isso aqui é interessante, porque aí deu notícia para a mãe do primo Levi, a Esther, e a irmã do primo Levi, a Ana Maria, a irmã mais nova dele, ele só teve uma irmã. Deu a elas, então, a notícia, depois de tantos meses, que primo Levi ainda estava vivo, graças ao Lorenzo. Por tudo isso, não pediu nem aceitou compensação alguma, porque ele era simples e bom, e não pensava que se deve fazer o bem a fim de receber algo em troca. Aqui eu vou para o finalzinho aqui do capítulo, porque ele vai fazer vai fazer aqui algumas divagações, e eu vou logo no momento que ele retoma a fala a respeito do Lorenzo. Bem, entre Lorenzo e eu não aconteceu nada disso. Não sei se tem sentido tentar identificar as causas pelas quais a minha vida, só a minha entre milhares de vidas equivalentes, pôde resistir à prova. Em todo caso, creio que devo justamente a Lorenzo o fato de estar vivo hoje. E não só porque sua ajuda material, mas por ter me lembrado constantemente com a sua presença, com seu jeito tão simples e fácil de ser bom, que ainda existia um mundo justo fora do nosso. Alguém ainda puro e íntegro, não corrupto nem selvagem, alheio ao ódio e ao medo. Alguém difícil de definir, uma remota possibilidade de bem, pelo qual valia a pena conservar-se. Então, essa é a passagem que eu queria compartilhar com vocês. Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou voltar agora só para dar
alguns esboços biográficos do Lorenzo Perrone, né? Me valendo, inclusive, de uma entrevista que o Primo Levi concedeu na sua casa, no seu apartamento em Turim, em 1985. Aguardem só um segundo que eu volto já. Um abraço a todos, obrigado e até daqui a pouco.